E aí, pessoal? E se eu dissesse pra vocês que aquelas conversas de, por exemplo, caminhos espirituais e tal, tipo budismo, ou outras vertentes, assim, que tem, assim, um campo de estudo analítico grande, assim, que chama atenção muitas vezes, né? Se eu dissesse que, cara, quando eles estão falando sobre morte, renascimento, né, que parece uma heresia na psicologia. Se eu te disser que quando eles falam sobre isso, a gente pode aprender muito sobre o que a gente passa na nossa própria vida aqui. É muito interessante isso. Imaginem, né, quantas vezes talvez vocês passaram por isso ou não passaram, assim, momentos da vida de crise, por exemplo, em relação a um trabalho que faz, por exemplo, daqui a pouco vê que não era bem aquilo que gostaria de estar dedicando a vida e tal, ou algum campo de estudo, por exemplo, tô indo nessa direção, mas não sei, ou em relacionamentos, né, algum casamento e tal, ou outras coisas, né, se mudar de lugar. E crises, né? E um grande desafio, assim, daí pensando sobre abordagens que na minha visão, né? Em abordagens mais profundas ou que vão entrar em campos mais profundos do nosso psiquismo, dos nossos sentimentos e emoções, que vão entrar ali para liberar muitos conteúdos reprimidos ao longo da vida. E se eu disser para vocês que a nossa forma de ver as coisas, ela morre e renasce, né? Por isso que eu lembrei do budismo, né, que fala bastante, quer dizer, algumas abordagens do budismo, né, falam bastante sobre morte e renascimento, budismo tibetano, mas também tem na cultura ocidental, né, aqui no Brasil, o espiritismo, sei lá o que, né, essa experiência de transformação, assim, de entrar, é como se fosse assim, eu tô caminhando e aí tem uma montanha na minha frente, um túnel escuro, aí eu entrar nesse túnel, ver longe, assim, uma luzinha, assim, e sair andando sem saber muito bem o que vai acontecer ali dentro, o que eu posso encontrar e atravessar, e conforme eu vou atravessando, eu vou me transformando, e quando eu saio de lá, morreu aquela minha forma de viver, ver, pensar, sentir, conceber as coisas, e é quase um novo ser ali. Mas não é um novo ser, é o mesmo. Não é que a gente deixa de ser a gente completamente, né? Tem um fio que conecta as coisas, mas esse fio é interessante. Esse é um tema existencial, assim, pra se olhar. Mas esse ponto, assim, né? Se entregar pra esse tipo de experiência não é fácil, praticamente pra ninguém, né? Quer dizer, não é fácil pra ninguém. Não é fácil pra ninguém, assim, isso me remete a um texto clássico, né, do yoga, né, o Yoga Sutra. Uma pena que pouca gente que estuda yoga se dedica, estuda mais a fundo, e é um baita texto que, nossa, super. Aí tem um capítulo 2 lá, quando ele fala sobre medo da morte. É interessante ele colocar algo como até mesmo os sábios têm medo. E quem é que vai dizer que não tem, né? Aí, bom, se eu pensar em morte física, né? Mas assim, vamos pensar em transformações dentro da nossa própria vida aqui. Que, de certa forma, é assim, eu morri. Aquele jeito de ser, pensar, sentir, se expressar, morre. Vem outra. Tudo difícil isso. E abordagens que conseguem, digamos assim, acessar aspectos mais profundos e reprimidos da gente, acessar, como eu sempre falo, assim, com muito cuidado, respeito, gentileza, delicadeza. Essas abordagens muitas vezes conseguem aos poucos fazer vir à tona esses conteúdos. Às vezes é um caminhão de mágoa, tristeza,
tristeza, desespero que vem. E é uma força ali que a gente precisou trancar. A gente precisou para sobreviver. E conforme ela vem, assim, ela vem e transforma. Nos transforma, assim. A expressão dessa energia nos transforma. E dá medo. E o nosso aspecto racional, que é tão precioso, ele consegue ir até certo ponto. Porque ele mesmo vai se transformar, né? Então tem quase um ato de fé, de certa forma, assim, maior de confiança, essas passagens, assim, e faz toda a diferença estar acompanhado de alguém que tem uma certa experiência com isso. No mínimo tem uma certa experiência com isso, no mínimo já viveu coisas parecidas ou do tipo, no mínimo. Porque, bom, se é alguém que tá te acompanhando que não sabe, tipo, que nem isso, né? Vai atravessar um túnel escuro, alguém te acompanhando que, não sabe também o que é isso, vai... Até a própria pessoa que tá te acompanhando pode ficar com medo e querer fugir. E tudo bem, ninguém é obrigado a passar por certas experiências, ninguém. Mas de novo, né? Voltando, né? Essa questão dessa transformação da forma de ver, sentir, expressar. É isso. Abordagens mais aprofundadas de terapia, elas têm esse norte, assim. Se a pessoa vai conseguir ou não, não sei. Isso tem muito a ver com a pessoa, tem muito a ver com o terapeuta, e por mais que possa existir um terapeuta, nossa, o cara é muito habilidoso, muito acolhedor, tudo de bom que tu imagina uma pessoa lá, mas pode ser que com aquela pessoa, aquele outro carinha ali não consegue. Aí tem que ser outro. Então é isso, é importante a gente buscar terapeutas, no caso, assim, com quem, em primeiro lugar, a gente se sinta muito confortável. Porque é importante isso. Fundamental para essas travessias durante o nosso período de vida, assim, essas travessias de morte e renascimento, travessias de transformação. E nessas transformações a gente vai ter medo. Falei antes de crise, né? Quem nunca passou por crise? Às vezes é isso, a gente entra numa crise, foge de tudo que pode alterar o nosso equilíbrio emocional para manter mais do mesmo, e tá tudo bem. É o que nos ajudou lá atrás a sobreviver. Tá tudo bem. Uma outra possibilidade é aproveitar esses momentos de crise para atravessar novo, né? É isso, pessoal. Até mais.